Pronto, vamos iniciar. Então, vejam só. Na nossa última aula, tá certo? Começamos a estudar as grandezas, unidades de medidas e volume, tá certo? Onde paramos na página 34, ok? Então, vamos dar continuidade, tá bom? Eu vou só voltar um pouquinho para a página 33, para poder entendermos, tá certo? A página 34. Então, vejam só. Vamos ter assim aqui, ó, nessa última questão, na letra B, né? Temos aqui a resolução da imagem, ela é calculada a partir da quantidade de pixels que ela tem. Nós vimos que pixel, ela é uma unidade de medida, tá certo, em relação à fotografia. Então, as imagens tiradas pelo fotógrafo da apresentação, ela tem 1080 pixels por 700 pixels. No caso, é o pixel horizontais e o pixels verticais. Então, para encontrarmos a resolução dessas imagens, multiplicamos os pixels da horizontal pelos da vertical. Foi isso que nós fizemos aqui. 1080 vezes 700, que foi igual a 756 mil pixels. Então, faço o cálculo e encontro a resolução das imagens tiradas pelos fotógrafos. Então, aqui nesse quadrinho, nós temos que a unidade de medida para imagens digitais é o pixel, no qual nós te apresentamos por px. Então, o menor elemento que constitui uma imagem, onde, quando eu tenho, por exemplo, 1 milhão de pixels, é equivalente a 1 megapixel, tá certo? Então, na próxima página, que é, no caso, a página 34, nós iremos ver, tá certo? Que nós iremos precisar dessa informação, tá bom? Então, vamos ter o seguinte: vamos ter assim, ó, uma imagem de 0,09 megapixel é considerada de alta resolução. Assim, apresenta mais detalhes e sua suavidade nas cores. Quantos megapixels tem as imagens tiradas pelo fotógrafo? Essas imagens são consideradas de alta resolução. Vejam que elas são consideradas de alta resolução quando elas atingem 0,09 megapixels, tá bom? Então, aí, vocês teriam que transformar, tá certo? 756 mil pixels em megapixels. Então, o que é que vocês fariam? Iriam dividir esse valor aqui, 756 mil pixels, em megapixel. Então, vocês iriam simplesmente dividir essa unidade por 1 milhão. Então, fazendo essa divisão, tá certo? Nós iríamos encontrar que... Certo, ok. Pronto. Tia, a senhora pode voltar, por favor, na página 33, para eu Gente, falar. presta atenção. Deixa eu só dar um aviso a vocês. O Paulo acabou de passar aqui, tá certo? Me informar. A nota de vocês de primeira e de segunda unidade, ela é baseada nos livros de vocês, volume 1 e volume 2, tá certo? Então, quem ainda não trouxe esses dois livros atualizados, porque não adianta trazer o livro, tá certo? E não, os livros e não estarem atualizados. Então, quem trouxe, ótimo, mas quem ainda não trouxe esses dois livros atualizados, tá bom? Vai direto para a recuperação. E esses dois livros eles deverão ser entregues até o dia 15, no caso, é terça-feira. Então, volume 1 e volume 2 tem que ser entregue na escola atualizado, não adianta entregar sem estar atualizado, até o dia 15, ok? O 1 e o 2. O 3 é até o dia 23. Então, se organizem aí para poder entregarem na data certa, tá bom? Porque quem entregar depois dessa data
não vai ser aceito, vocês vão direto para a recuperação, ok? Professora, Oi. eu entreguei o livro, mas eu peguei de novo. Aí isso tem um problema se ele ficar comigo? Sim, mas seu livro já foi corrigido? Já. Ah, então não tem problema. As pessoas que não entregaram ainda. O meu Entendi. também, tia. Agora, o meu da segunda não foi entregue, mas o meu da primeira foi. Tudo É, corrigido. pronto. Quem entregou a primeira, falta entregar a segunda, entreguem, tá bom? E bom dia para Marcos, que eu não tinha dado ainda. E Bom Júlia, dia. tá certo? Continuando agora, nós estamos na página 34. Bom dia, meu amor. Página 34, tá certo? Vou voltar para lá para poder continuarmos. Isaías, você Que- tinha falado alguma coisa, meu amor? Pra senhora volta na página 33 pra eu fazer. A 33, É. pronto. Deu uma adiantadazinha aí, Isaías, porque essa página 33, eu só coloquei ela aqui para poder me basear, para explicar a vocês, esse tipo 34, porque na verdade essa 33, ela foi da última aula. Ela não foi dessa aula agora, não. De hoje, não. Ah, não, tia, eu já fiz já 33. Pronto. E com relação. Bom dia, 34, meu amor, letra 6. E com relação, bom dia, Luiz. Ficou por aqui, acho que saiu, caiu. E pronto, voltou. Bom dia, Luiz. Meu amor, abra seu livro na página 34. Tá certo que estamos, né, nessa página Tá 34, certo. tá bom? Tá. Então vamos continuar aqui, ó. Olha, daqui a pouco já. Daqui a pouco já lá. E, pessoal, vejam só. Eu já falei, alguns professores já falaram, mas eu vou repetir. Quando vocês falam lá no chat, no momento que eu estou aqui apresentando para vocês a aula, eu não vejo quem fala, tá certo? Então, se eu demorar a responder, é porque eu não vejo, só depois é que eu vejo. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Karine, vai passar o Oi. gabarito da prova hoje? Eita, hoje eu não trouxe o gabarito. Posso passar na próxima aula, amanhã. Eu trouxe, acredita que eu trouxe na terça-feira, esqueci de passar para vocês, mas não trouxe hoje. Olha, pronto. Aí, nesse caso, vocês teriam que simplesmente transformar aqui, ó, 756 mil pixels para megapixels. Só basta vocês dividirem essa unidade de pixel, dividirem por 1 milhão. Efetuando, oi? Não. Efetuando essa divisão, então vocês irão transformar e irá ficar igual a 0,756 megapixels. Aí ele pergunta, essas imagens, elas são de alta resolução? Então, elas são consideradas de alta resolução, sim, tá certo? Por quê? Uma imagem que tem 0,09 já é considerada de alta resolução, então 0,756 é maior. Então, ela é, sim, considerada de alta resolução, certo? Bom dia, Natália. Bom dia, Natália. Pegue, meu amor, seu livro na página 34. Sétima questão. O tamanho do espaço é muito importante para saber se caberão todos os instrumentos num palco. Por exemplo, né? Porém, como não haviam levado nenhum material para a medição, tiveram de improvisar. O professor lembrou-se da unidade de medida em pés. Falei para vocês na última aula que antigamente se utilizava muito de partes do corpo
para fazer determinadas medições. E que até hoje, ainda alguns lugares utilizam, mas não como uma unidade precisa, tá certo? Não como uma unidade seja correta. Então, aqui, ó, o professor lembrou-se da unidade de medida em pés, que era utilizada há muitos anos como unidade de medida de comprimento. Então, pediu para que o aluno medisse a largura e o comprimento do espaço em pés. Aí aqui tem o quadro Saiba Mais, que diz assim: bom dia, Vitor. Página 34, tá bom, meu amor? Aí tem assim, ó. O ser humano sempre teve necessidade de medir. Sempre o ser humano teve essa necessidade de medir alguma coisa, não é isso? Então, muitas vezes utilizamos parte do nosso corpo, como o pé, o braço, o palmo e etc. Hoje em dia foi determinado que um pé, tá certo? O comprimento de um pé, ele é equivalente a 30,48 centímetros. Claro que isso aqui não é uma unidade precisa, até porque nem todo mundo tem o mesmo tamanho de pé, certo? Aí diz que um palmo é igual, tá certo? A 22,86 centímetros, tá bom? Também não é uma unidade precisa, porque nem todo mundo tem o mesmo palmo. Então, na letra A diz assim, ó, o aluno mediu a largura do palco utilizando seus pés e chegou a 16 pés. Vejam, se um pé é equivalente a 30,48 centímetros, 16 pés vai ser equivalente a quantos centímetros? Então, para saber isso, bastava multiplicar aqui, ó, 30 vezes 48 vezes 16. Então, de acordo com as informações do quadro Saiba Mais, calcule a medida em centímetros da largura desse palco. Então, efetuando essa multiplicação aí, seria igual a 487,68 centímetros, ok? Aí agora diz assim, transforma a medida da largura desse palco em metros. Vejam que aqui na letra A está em centímetros. Para transformar para metros, eu vou utilizar a tabela de comprimento. Então, vamos relembrar essa tabela de comprimento. Prestem atenção, tá bom? Esses dois aqui. Tem assim, ó. Para transformar as unidades de medida de comprimento, multiplicamos ou dividimos por 10, 34. Por 10. Então, quem são as unidades de comprimento? Nós vamos ver que as unidades de comprimento são quilômetro, tá certo? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro, tá certo? Decímetro, centímetro e milímetro. Então, aqui são as unidades de medidas de comprimento, onde o metro é a unidade principal e fundamental. Ela vai dividir os múltiplos dos submúltiplos. Mas o que são os múltiplos? São as unidades que serão maiores do que o metro. Tá certo? As unidades aqui, ó, maiores, o metro é a unidade fundamental e principal. Ela vai dividir os múltiplos dos submúltiplos. Tá certo? Então, quem são os múltiplos? São as unidades maiores do que o metro. Então, são quilômetro, hectômetro e decâmetro, tá certo? Aqui, ó, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos são as unidades menores do que o metro. Quem são? Decímetro, centímetro e milímetro. Então, aqui, ó, cada unidade imediata inferior será 10 vezes maior. Ou seja, se eu quero transformar algo de quilômetro para hectômetro, multiplica por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. De decâmetro para metro, multiplica por 10. E assim por diante. Se eu quero transformar algo que está em hectômetro para, deixa eu ver, metro. Então, vejam que são duas unidades para a direita. Então, são duas multiplicações por 10. Tá certo? Cada casa será uma multiplicação por 10. Agora, se for para a esquerda, por exemplo, eu quero transformar milímetro para centímetro, é uma divisão por 10. De centímetro para decímetro, é uma divisão por 10. Agora, se for de decímetro para decâmetro, vejam que são duas posições para a esquerda, logo seriam duas divisões por 10. Tá certo? Quem chegou agora foi Gabriel Augusto, não foi? Bom dia. Deixa eu só olhar aqui. Gabriel Augusto caiu. Chegou Lucas, né? Bom dia, Lucas. Pegue seu livro, meu amor, na página 34. Então, vamos lá, continuando, tá? Então, aqui na letra B,
pediu para transformar centímetro para metro. Então, vamos olhar para a tabela. Então, está em centímetro. No caso aqui, ó, 487,68 centímetros. Quero transformar para metros. Vejam que nesse caso são duas posições para a esquerda. Logo, seriam duas divisões por 10. Como aqui o número tem vírgula, tá certo? Então, aqui, ó, quando eu divido por 10, a vírgula vai se deslocar para a esquerda uma unidade, ficando 48,768. Agora, como eu vou dividir novamente por 10, a vírgula anda mais uma casa, ficando 4,8.768 metros. Tá certo? Então, basta deslocar com a vírgula para a esquerda, tá certo? De acordo com a quantidade de vezes que você vai dividir por 10. Ok? Bom dia, Bianca Nascimento. Não sei o que está acontecendo. Alguns alunos estão entrando e de repente estão caindo. Bom dia, Bianca. Bom dia. Abra seu livro, meu amor, na página 34, por gentileza. Olha, então transformei, tá? Agora na letra C, vamos ter o seguinte. Na letra C tem assim, para medir o comprimento, o professor utilizou palmo e chegou a 34 palmos. Calcule quantos metros de comprimento tem esse palco, de acordo com as informações do quadro Saiba Mais. Sabemos que, de acordo com o quadro Saiba Mais, um palmo é equivalente a 22,86 centímetros. Então, se tem 34 palmos, então, para saber quantos centímetros terá, basta efetuar aí uma multiplicação. 34 vezes 22,86, que será, no caso, tá certo? 7.724 metros de comprimento. Aliás, preste atenção, seria em centímetros, tá certo? Daria, no caso, aqui, ó, se vocês multiplicassem 22,86 vezes 34, daria, no caso, 777,24 centímetros. Aí, transformando para metros, vocês iriam fazer duas divisões por 10, então a vírgula iria se deslocar duas vezes para a esquerda, ficando 7,7.724 metros de comprimento, tá certo? Porque a questão diz aqui, ó, calcule quantos metros. Então, vocês têm que prestar também atenção nisso, porque se vocês multiplicassem aí 34 vezes 22,86, vocês iriam ver que a posição da vírgula seria diferente dessa que está aqui, tá certo? Não seria a correta, porque a questão não pede em centímetros, e sim em metros. Então, depois que vocês efetuarem a multiplicação, vocês teriam que fazer o quê? Fazer a transformação de centímetros para metros, ok? Posso, né? Pronto, gente, vou passar aqui, tá? Posso passar, né? Vou dar uma olhadinha aqui no pessoal. Pronto. Vamos lá. Olha, aí aqui eu coloquei a tabela, tá certo? Amplie seu conhecimento. Então, a unidade de medida padrão de capacidade é o litro. Então, o litro representa a capacidade no interior de um recipiente. Então, seria a capacidade que aquele recipiente ele tem, tá certo? Então, aí, veja como realizar a transformação entre as unidades de medida de capacidade. Então, vamos lá. Quem são as unidades, presta atenção, quem são as unidades de capacidade? Temos aqui KL, que é quilolitro, HL, hectolitro, DAL, decalitro, L, litro, DL, decilitro, CL, centilitro e ML, mililitro. Onde o litro é a unidade fundamental e principal, também irá dividir os múltiplos, dois submúltiplos. Os múltiplos que são as unidades maiores do que o metro. Quem são os múltiplos? É o quilolitro, hectolitro e decalitro são os múltiplos. E quem são os submúltiplos? É o decilitro, centilitro e mililitro. Cada unidade imediata inferior será 10 vezes maior e cada unidade imediata superior será 10 vezes menor. Então, aqui, se eu quero transformar quilolitro para hectolitro,
eu vou efetuar uma multiplicação por 10. De hectolitro para decalitro, uma multiplicação por 10. E assim por diante. Se eu fosse de quilolitro para litro, veja só, quilolitro para litro. São 3 posições, se vocês contarem, ó, quilolitro para litro. São 3 posições para a direita. Logo, seriam 3 multiplicações por 10. Agora, se eu fosse de mililitro para decilitro, mililitro aqui, ó, para decilitro. Então, aqui eu iria andar 2 posições para a esquerda, logo seriam 2 divisões por 10. Tá certo? E assim por diante. Então, basicamente, o que se faz em um, se faz no outro. Só muda aí a unidade de medida. Então, agora aqui vamos ver a unidade de medida de massa, tá certo? Então, a unidade de medida padrão de massa é o quilograma. Preste atenção, porque sempre estamos vendo como unidade de medida padrão está no meio. Quando chega em massa, a unidade de medida padrão é o primeiro, que é o quilolitro, tá certo? Então, o quilolitro não, gente, desculpa. O quilograma, tá certo? O quilograma, ela é a unidade, tá certo? Padrão. Ela fica primeiro. Então, nesse caso, ó, essa daqui, ó, é a unidade padrão, diferente das outras que sempre a unidade padrão estava no meio, tá certo? Então, a massa representa a quantidade de matéria que contém em um corpo. O que é diferente de peso de um corpo. Eu falei para vocês isso na aula passada, que existe uma diferença entre massa e peso, tá certo? Que tem relação com a gravidade e com a massa do corpo, porque quando nós falamos de peso, tem a ver com a gravidade, tá certo? Do corpo é o motivo pelo qual não deslizamos sobre a Terra, tá certo? E a massa é a quantidade de matéria que tem no nosso corpo. Então, veja agora as transformações entre as unidades de medida. Então, apesar de o quilograma ser a unidade padrão, nós temos a grama como uma unidade fundamental, tá certo? Ela é fundamental porque vai separar os múltiplos dos submúltiplos, ou seja, as unidades maiores do que o grama das unidades menores do que o grama. Então, nesse caso, quem são as unidades de medidas de massa? É o quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, tá bom? Quem são os múltiplos do grama? É o quilograma, é o hectograma, é o decagrama. E quem são os submúltiplos? É o decigrama, centigrama e miligrama. Cada unidade imediata inferior é 10 vezes maior e cada unidade imediata superior, tá certo? Será 10 vezes menor. Cada unidade imediata inferior, tá certo? Cada unidade imediata inferior é 10 vezes maior e cada unidade imediata superior é 10 vezes menor. O que isso significa? Se eu quero transformar de quilograma para decagrama, são 2 unidades para a direita, logo seriam 2 multiplicações por 10. Se eu quero transformar aqui, ó, de quilograma para grama, são 3 posições para a direita, logo seriam 3 multiplicações por 10. E assim por diante. Se eu quero transformar de decigrama, aqui, ó, DG, decigrama, tá bom? Quero transformar para hectograma. Então, vamos contar, ó, decigrama para hectograma. Então, são 1, 2, 3 posições para a esquerda, seriam 3 divisões por 10. Tá certo? Então, aí, nós vimos hoje já a unidade de comprimento, tá certo? Que foi essa daqui, ó, onde tem, lembre-se, essa é a unidade de comprimento. Vimos a unidade de capacidade e de massa. Veja que a transformação de uma unidade para outra, em todas elas, será sempre com as mesmas regras. O que muda aí é apenas a unidade de medida, porque uma é de comprimento, outra é de capacidade e outra é de massa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos verificar sua compreensão? Prestem atenção, tá bom? Então, tem assim, ó. Um grupo de 4 alunos estava curioso quanto à largura do piano. Daniel sabia que seu palmo mede 19 centímetros e ajudou os colegas nesse desafio. Preencha a tabela para descobrir a medida desse piano e o tamanho dos palmos dos alunos. Gente, prestem atenção. Nesse caso, temos aqui uma tabela onde a primeira coluna tem os alunos, a segunda coluna tem a medida do palmo, em centímetros, a terceira tem a quantidade de palmos e a quarta coluna tem a largura do piano em centímetros. Vejam, a largura não vai mudar, não.
porque é o mesmo piano. Então, a largura vai mudar? Não vai mudar, porque é o mesmo piano. É como se eu tivesse, por exemplo, uma mesa. Então, a largura da mesa será sempre a mesma largura, não é verdade? Então, com relação aqui a Daniel. Daniel, ele tem a medida do palmo, 19. E, no caso, para medir esse piano, ele utilizou 8 palmos. Então, para saber a largura, tá certo, desse piano, se fez o quê? 19 vezes 8, que deu igual a 152 centímetros. Já descobri a largura do piano. Então, todos esses aqui vão ser iguais a 152 centímetros. Não é verdade? Porque não é o mesmo piano? Vai mudar a largura? Não. Então, aqui, ó, já sei. Agora, já sei a quantidade de palmos. Resta saber a medida do palmo. Então, o que é que vocês fariam aqui? No caso, seria 152 dividido por 9, para saber de Paola. Então, 152 dividido por 9 seria o quê? A operação inversa. Porque antes eu não fiz a multiplicação, eu não fiz 19 vezes 8, que deu 152 centímetros. Agora, para saber de Paola, eu faço a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, 152 dividido por 9, 16,88 centímetros. Victor, 152 dividido por 7 dá igual a 21,71 centímetros. Aí, tem Victor. Cássia. Cássia, 152 centímetros dividido por 10, 15,2 centímetros. Então, assim, bem simples aí, utilizando aí a unidade de medida algo. Pronto, aí vamos lá. Nona questão. Se tiver alguma dúvida, só é perguntarem, tá bom? Pode interromper e perguntar. Nona questão, na página 35, tá certo? Marina está pesquisando um novo smartphone para comprar. Como ela gosta de tirar fotos e editá-las, é importante que o aparelho tenha boa qualidade de imagem. O primeiro aparelho pesquisado, da marca A, apresentou uma tela com 2.340 por 1.080 pixels. Já o segundo modelo, avaliado da marca B, apresenta a tela com 1.920 por 1.080 pixels. Então, qual é a resolução em pixels das telas de cada aparelho? Nós vimos recentemente que para saber a resolução, basta multiplicar aí, no caso, o pixel horizontais pelo pixel verticais. No caso, basta multiplicar aqui essas medidas. Então, o aparelho A, a resolução é de 2.527.200 pixels, ou seja, multiplicando aqui 2.340 por 1.080, vai dar 2.527.200 pixels. No aparelho B, é o mesmo procedimento, tá certo? Então, não esqueçam, para saber a resolução de uma imagem, tá certo? Onde é dado aí o tamanho da tela, como foi dado aqui. Então, basta fazer a multiplicação entre os pixels, horizontais e verticais. Então, aqui, ó, 1.920 vezes 1.080 será igual a 2.073.600 pixels, tá bom? Bem simples aí. Na letra B, representa a resolução das telas de cada aparelho em megapixels. Nós vimos também que para transformar pixels, não esqueçam, tá bom? Para megapixels, basta vocês dividirem por 1.000.000, tá bom? Então, aqui, ó, no aparelho A, seria 2.527.200 dividido por 1.000.000. Fazendo essa divisão, eu tenho que o aparelho A terá uma resolução de 2, aqui tem uma vírgula, viu? Quem não estiver vendo, aqui tem uma vírgula. 2, é, 5.272 megapixels. E no aparelho B, eu iria fazer também a divisão de 2.073.600 pixels dividido por 1.000.000 para transformar para megapixels. Então, efetuando essa divisão, será igual a 2, tem uma vírgula também aqui, ó, tá certo? 2, oi? Aqui, ó, tem uma vírgula. 2,0736 megapixels. Ok? Oi? Eu vou o quê? Não, só vou ler a décima. Já fez?
Tá. Eu vou ler, tá? Deixa eu ver se eu aqui localizar. É a última. Já tem. Já tem. Não, já tem. O próprio livro já deu. Gente, preste atenção. Como vocês estão fazendo aí, aí ainda na página 35 tem essa décima, que vai ser finalizada lá na página 36. Aí tem a 11ª também. Aí finaliza e a gente vai para a unidade de volume, tá certo? Ainda desse capítulo. Então, na unidade de volume é que finaliza o capítulo, tá certo? Aí vamos ver aí a unidade de volume, quem são as unidades de volume, vamos ver a transformação também da unidade de volume e vamos ver também como calcular o volume de um paralelepípedo e de um cubo, certo? Bem simples também. Então, para finalizar o que eu expliquei a vocês até agora, falta só a questão 10 e a questão 11. Então, tem assim na questão 10. Luiz, responsável pela logística de uma empresa de eventos, lida diariamente com a movimentação de cargas e objetos. Para tanto, ele precisa saber a massa, o tamanho e o deslocamento das cargas. Para facilitar a leitura das unidades de medida, ele criou uma planilha com as indicações de alguns equipamentos que seriam direcionados a um evento musical. Faça as transformações das unidades de medida de comprimento. Vejam só, as unidades que a gente viu hoje, né? Que foram as unidades de comprimento, massa e capacidade, apresentadas em cada item da página seguinte, para as outras unidades de medidas indicadas. Então, a gente vai ver na página 36 que vamos trabalhar com as transformações de unidades. As unidades de comprimento, de massa e de capacidade, tá certo? Então, enquanto vocês concluem aí essa página, eu vou fazendo a chamada. Ana Beatriz não está aqui. Não. Bianca Caroline está presente. Bianca Ximenes também está presente. Diego também está presente. Edgar não está. Eduardo também não está. Gabriel Augusto. Bom dia, Gabriel Augusto. Nem falei com você. Abandonou Júlia Beatriz. Ela está dizendo aqui, ó. Bom dia. Gabriel Henrique. Bom dia. Eu que tinha Bom abandonei o dia, meu quê? amor. Oi? Eu abandonei o quê? Tu abandonou ela. Ah, Ela fez. não, foi porque eu tô meio adoentada. Eu comi coisa ruim aí, fiquei mal. Isaías. Júlia Barbosa. Presente. Júlia Beatriz. Lucas. Lucas. Marcos. Oi, presente. Marcos nem veio, não foi? Faltou na terça, não foi? Oi. Foi. Mariana Roberta também não, né? Marvin. Natália. Presente. Riquelme. Vitor. Ok. Agora, 7º ano B.
sétimo ano B. Vamos ter Maria Clara, Maria Luísa, Presente. ok. Maria Luíse, Presente. Mariana Marinho tá por aí não, né? Ok. Pronto, terminaram? Então vamos lá continuar. Na próxima página. Então, aqui, a transformação de 0,025 para quilogramas equivale a quantas gramas? Então, gente, de quilograma para grama, se vocês botarem aí na tabela de vocês, ó, do livro de vocês, vamos ver que de quilograma para grama. De quilograma para grama, são duas posições para a direita. Logo, seriam duas multiplicações por 10. Quando vocês multiplicam a primeira vez por 10, a vírgula se desloca uma vez para a direita. Ficaria 0,0,25. Sendo que a gente descarta um zero, né? Ficaria, na verdade, 0,25. Aí, vai multiplicar, no caso, novamente por 10. Então, aí, ó, fica 2, faltou a vírgula, tá, gente? Fica 2,5, tá bom? Fica 2,5 gramas, tá bom? 2,5 gramas. Coloquem aí. Não, esse daí eu vou só dizer para vocês. Na verdade, isso é pessoal. Vou deixar que vocês façam. Vou colocar só como foi que eu fiz, tá bom? Essa 11ª, pessoal. Aí é 2,5, viu, Julia? Vão prestando atenção no que eu vou falando, porque aí vocês colocam certinho. Letra A, 2,5. Na letra B, de centímetros para quilômetros. De centímetros para quilômetros. Se vocês olharem de centímetros para quilômetros, lá na tabela de vocês, vai voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Seriam 5 divisões por 10. Como aqui eu tenho 4 zeros, então já poderia cortar 4 zeros. Então, 5 divisões por 10. Na primeira divisão, corto 0. Na segunda, corto 0. Na terceira, corto 0. Na quarta, corto 0. Como não vai ter mais zero, então a gente acrescenta agora uma casa decimal. Então, fica 1,2 quilômetros. De milímetros para litros. Então, de milímetros para litros, são 3 posições para a esquerda. São 3 divisões por 10. Como tem 3 zeros, eu posso cortar esses 3 zeros, ficando 45 litros. Letra D. 0,32 metros equivale a quantos milímetros? Então, de metros para mililitros, milímetros são o quê? 3 posições para a direita, são 3 multiplicações por 10. Na primeira, a vírgula se desloca para a direita uma vez, fica 3,2. Depois, mais outra vez, fica 32, tá bom? Aí, 32 está em centímetros ainda. Para transformar para milímetros, então multiplica novamente por 10. 32 vezes 10, 320. Agora, na letra E, de hectograma para decigrama. Então, se vocês olharem aí, hectograma para decigrama vai ser, no caso, 1, 2, 3 posições para direita. São 3 multiplicações por 10. Na primeira multiplicação, a vírgula se desloca uma vez. Fica 1, descarto 0, né? 1,24. Na primeira multiplicação por 10. Na segunda multiplicação por 10, fica 2, 12,4. Como são 3 multiplicações por 10, multiplica novamente por 10, fica 124. A vírgula você desconsidera porque ela vai ficar do lado de fora, tá certo? Na letra F, de decâmetro para milímetro. Se vocês observarem, de decâmetro para milímetro vai ser 1, 2, 3, 4 multiplicações por 10.
então a vírgula iria se deslocar aí 4 vezes. Se vocês observarem aí, ó, deslocando 4 vezes, vai ficar igual a 1. Tá certo? A vírgula do lado de fora não precisa vocês colocar, certo? Na letra G, de decilitro para decalitro. Vai voltar. Vai voltar quantas casas? Vai voltar 2 casas. São 2 divisões por 10. Na primeira divisão, pode eliminar o 0. Fica 12. Na segunda divisão, fica uma casa decimal. Porque ficaria 12 dividido por 10, 1,2 decalitros. Na letra H, 140 milímetros equivale a quantos decímetros? Então, é apenas uma divisão por 10, porque só volta uma casa. Então, só elimina um 0, ficará igual a 14. Agora, na letra I, 6,5 hectolitro equivale a quantos litros? Então, de hectolitro, tá certo? Para litro são 2 posições para a direita. São 2 multiplicações por 10. Na primeira, a vírgula se desloca para a direita, ficando 65, pode desconsiderar a vírgula, porque vai ficar no final. Aí, como vai ter outra multiplicação ainda por 10, 65 vezes 10, 650 litros. E na letra J, 760 gramas equivale a quantos quilogramas? Então, nesse caso, será no caso de gramas para quilograma, vão ser 3 posições para a esquerda, são 3 divisões por 10. Na primeira divisão, pode cortar um 0, fica 76. Na segunda divisão, ficaria 7,6. E na terceira divisão, 0,76, porque a vírgula agora vai se deslocando para a esquerda. Então, fica 0,76 quilograma. Tem que saber a tabela, mas assim, quando eu digo multiplica por 10, divide por 10, então, se você tiver em mente aquela regrinha de multiplicação e divisão, onde se tem um dos fatores ou o divisor, uma potência de base 10, nem precisa você necessariamente fazer a multiplicação ou a divisão. Só pelas regras você já sabe como é que fica, certo? Então, nessa 11ª, é onde nós iremos finalizar por hoje, e amanhã nós iremos continuar, tá certo? Veremos amanhã o volume. Tem assim. Oi? Tem mais... hoje são 3, né? Tava confundindo, desculpa, então dá tempo. Eu pensei que hoje seria só uma, confundi. Então dá tempo, então a gente continua, tá? Então, nessa 11ª, então essas 2 primeiras e a última é... Não, agora que eu lembrei, são 2 agora a outra não sei se é depois do intervalo ou a última mesmo. Olha, nessa 11ª, vamos ter assim, prestem atenção. Completa o texto abaixo, elaborando um problema que envolva medição da intensidade. Ainda bem, porque vamos entrar nesse capítulo hoje. Eu falei para vocês, se vocês lembram, que intensidade, o que seria intensidade? É quando se calcula a altura, o volume, tá certo, de um som. Então, aqui em seguida, troca o problema, vocês não irão trocar problema com colega nenhum de vocês, tá bom? E peço para que resolva. Aí tem assim, deixa eu só voltar aqui uma página, só para dizer a vocês qual é a página que vocês iriam ver para poder responder essa questão. Tem assim, ó, em uma apresentação, os organizadores do evento utilizam aparelhos decibelímetro, tá certo? Que é um aparelho que mede a intensidade do som, para garantir que o volume do som no ambiente não ultrapasse 85 decibéis. Ao comparar os resultados dos aparelhos. Então, como foi que eu elaborei esse problema? Eu coloquei assim, tem que ser feito no caderno, tá bom? Eu coloquei, em uma apresentação, 2 organizadores do evento utilizam aparelhos decibelímetro, tá certo? Para controlar o volume do som do ambiente. Ao comparar os resultados dos aparelhos, o técnico que estava mais próximo do palco obteve 95 decibéis. Claro, quanto mais próximo, o volume será maior, né? E o aparelho do técnico que estava mais distante do palco marcou 85 decibéis. Então, quanto tempo uma pessoa que está mais distante do palco pode ficar a mais que uma pessoa que está mais próximo do palco? Nós vimos na aula passada que, de acordo com a intensidade, tá certo, do som, existe o tempo máximo para se ficar ouvindo aquele volume. Nós vimos na aula passada. Então, se vocês voltarem lá na página 33, tem uma tabelinha que diz assim, ó, volume do som em decibéis e o tempo máximo. A gente
tinha só a primeira linha que estava preenchida e a gente tinha que completar as outras. Aí dizia que a cada 5 decibéis que se aumentava, então o tempo teria que ser reduzido à metade. Aí, por exemplo, está aí preenchido no livro de vocês, que 85 decibéis, então o tempo máximo era de 8 horas. Se aumentasse 5, iria para 90, então o tempo máximo iria reduzir pela metade, metade de 8, 4. Se aumentasse mais 5, iria para 95. Então, o tempo também seria reduzido a metade, de 4 iria para 2 horas. O tempo máximo para uma pessoa ficar com esse volume, tá certo? Se aumentasse mais 5, 100 decibéis, então o tempo seria reduzido a metade, de 2 iria para 1. Tá aí no livro de vocês isso, tá bom? Se aumentasse mais 5 decibéis, iria para 105, a metade de 1 hora são 30 minutos. E se aumentasse mais 5, então ficaria 110 decibéis, então o tempo também seria reduzido a metade, de 30 minutos passaria a ser 15 minutos. Então, nesse exemplo que eu coloquei que uma pessoa que está próxima ao palco, com esse aparelho que mede a intensidade do som, ele conseguiu medir a intensidade de 95 decibéis. E uma pessoa que está com o aparelho mais distante do palco mediu 85 decibéis. Então, aí, quanto tempo uma pessoa que está mais distante do palco pode ficar a mais que uma pessoa que está mais próxima? Se vocês olharem nessa tabela, no caso, 95 decibéis, o tempo máximo para ficar próximo com esse som, com essa intensidade de som, são de 2 horas, tá certo? E com 85 decibéis, o tempo máximo são de 8 horas. 85 são 8 horas e 95 são 2 horas. Então, uma pessoa que está mais distante do palco pode ficar ali até 8 horas. E uma pessoa que está mais próxima do palco pode ficar ali até 2 horas. Então, uma pessoa mais distante do palco, ela pode ficar 6 horas a mais. Porque se uma que está próxima pode ficar 2 horas, outra que está mais distante pode ficar 8 horas. Então, comparando as duas, então a que está mais distante pode ficar 6 horas a mais do que a que está mais distante pode ficar 6 horas a mais do que a que está mais próximo ao palco. Então, aqui, ó, uma pessoa mais distante do palco pode ficar 6 horas a mais que uma pessoa próxima ao palco, tá bom? Então, aí, nessa daí vocês teriam que elaborar, tá bom? Um problema. Alguma dúvida aí? E aí, pessoal? Posso passar? Não, tia, pera um pouquinho aí. Ok, espero. Olha, como eu falei para vocês, se vocês escutaram, tá falando com o pessoal aqui da sala, é que se vocês quiserem elaborar um problema agora de acordo com esse contexto, tá? Menor podem elaborar, certo? Reduzir aí, vinham, porque seria uma questão pessoal, eu dei apenas aqui uma sugestão de como vocês poderiam fazer, ok? Terminadas aqui, não foi? O que, tia? Não, falei aqui com o pessoal, meu. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o 9:30. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o gabarito de vocês enquanto eu tento copiando. Tá todos aqui. Vamos terminar só avisar, tá bom, Isaías? Tá. Olha, eu pensei que eu só tinha uma aula, confundi mesmo, gente, hoje.
Eu dou o gabarito a vocês hoje. Eu tô vendo aqui, tá? Eu vou dizer, deixa eu fazer todos. Tá bom, sétimo ano, pessoal que estão aí, que queriam o gabarito, eu dou hoje. Eu pensei que era só uma aula, aí eu pensei que não dava tempo. Aí eu não trouxe, mas eu tô fazendo aqui e dou o gabarito a vocês hoje. Eu tô só concluindo aqui, para dar a vocês. Pronto, tia. Pronto, tem mais alguém fazendo? Tem mais alguém fazendo? Não vou passar, tá? Daqui a pouco eu volto para cá, tá? Deixa eu só. Pronto. Ó, tem mais alguém não, né? Só ver aqui se tinha mais alguém. Pronto, vou passar. Tem? Com certeza. Pronto, gente. Vamos aí agora para outra unidade, que é a unidade de volume, tá certo? Essa unidade de volume, ela irá medir em 3 dimensões. Ou seja, no comprimento, na largura e na altura, tá certo? Nós iremos ver que as unidades de volume são quem? É o quilômetro cúbico, tá certo? É o hectômetro cúbico, é o decâmetro cúbico, cúbico é elevado a 3, tá bom? É o metro cúbico, é o decímetro cúbico, é o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, tá certo? Então, o metro cúbico, nós iremos ver que é a unidade fundamental e principal, ela irá dividir os múltiplos dos submúltiplos. Os múltiplos, que também serão as unidades maiores do que o metro cúbico, e os submúltiplos, que são as unidades menores do que o metro cúbico. Então, quem são os múltiplos do metro cúbico? É o quilômetro cúbico, é o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E quem são os submúltiplos do metro cúbico? É o decímetro cúbico, é o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E iremos ver mais adiante que cada unidade imediata inferior será 1000 vezes maior. E cada unidade imediata superior será 1000 vezes menor. Ou seja, quando formos transformar de uma unidade para outra, se for, por exemplo, uma posição para a direita, será uma multiplicação por 1000. Duas posições para a direita serão duas multiplicações por 1000. Tá certo? Nós iremos ver isso mais adiante. Se for, por exemplo, duas posições para a esquerda, serão duas divisões por 1000. Três posições para a esquerda, na transformação, serão três divisões por 1000. Tá bom? Então, essa aí dá um pouco mais de trabalho, mas nada que venha confundir vocês, tá certo? Só é prestar atenção. Então, vamos ter assim, a propagação do som em uma sala é dada nas 3 dimensões, como eu falei para vocês, que o volume ela será nas 3 dimensões, tá certo? Do espaço. Por isso, é muito importante conhecer as dimensões em uma sala de apresentação para saber como o som chega à pessoa que está sentada mais distante do palco. Acompanhe as próximas atividades e entenda como calcular o volume de um espaço para apresentações musicais. Então, aqui, ó, na primeira, tem assim, utilizando material dourado, esse material que está aí do lado, monte um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 1 centímetro de altura. Quantos cubinhos de aresta de 1 centímetro você utilizou para montar esse paralelepípedo? Gente, percebam que tem 3 dimensões aí, que no caso será o comprimento, a largura e a altura. Para calcular aqui, nesse caso, quando a questão pergunta quantos cubos de aresta de 1 centímetro você utilizou para montar esse paralelepípedo, não precisa vocês irem contando aqui, ó, um por um, não. Basta vocês multiplicarem suas dimensões, comprimento, largura e altura. Ou seja, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, então serão 12 cubos.
Deu para compreender? Agora aqui na segunda. Utilizando o paralelepípedo construído na atividade 1, aumente sua altura para 3. A altura era quanto antes? Era 1. Vai aumentar para quanto? A questão pede. Isso mesmo. Vai aumentar para 3. Então, analisando o novo paralelepípedo construído, responda. Letra A. O que aconteceu com o espaço ocupado por esse empilhamento de blocos de sólidos? Claro, o espaço vai aumentar, né? Se a altura aumentou, o espaço irá aumentar, ok? E agora, quantos cubinhos de 1 centímetro de areia foram utilizados neste empilhamento? Então, depois que a altura aumentou de 1 para 3, qual será agora a quantidade de blocos cúbicos que nós iremos utilizar? Então, agora eu vou multiplicar o quê? Nesse caso, 4 vezes 3, aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 não vai ser mais vezes 1, não. A altura agora não é 3? Vai ser 12 vezes 3. Quanto é 12 vezes 3? 12 vezes 3 aí, pessoal. E aí, 12 vezes 3? 12 vezes 3, 12 vezes 3. Não acredito. 36, está aí, ó, na letra B, ó. 36 blocos cúbicos. Pessoal, podem responder, viu? Podem responder. Ó, vamos continuando, tá? Ó, você percebeu? Atenção. Você percebeu o espaço ocupado por esse empilhamento de blocos corresponde ao volume desse empilhamento. Então, o que acabamos de fazer foi calcular o volume, tá certo? Que no caso é o espaço ocupado por esses blocos. Então, cada bloco desse empilhamento, nesse caso, é a unidade de medida de volume utilizado. Aí, o que seria o volume? O volume é o espaço que o corpo ele ocupa, tá certo? O espaço que o corpo. O que seria esse corpo? O corpo não é apenas o nosso corpo. Pode ser também. Mas aí, nesse caso, como quando nós estamos falando de volume, nesse histórico aqui da matemática, o volume que está falando aqui é o espaço em que um objeto vai ocupar, em que o objeto tridimensional irá ocupar, tá certo? Então, aqui, todo sólido geométrico possui volume, tá certo? Então, sólidos geométricos são justamente as figuras tridimensionais. E a unidade de medida padrão de volume é o metro cúbico, como eu tinha dito para vocês, que é o m elevado a 3 metro cúbico. Então, vou passar, porque eu sei que vocês já terminaram aqui, que é rapidinho, né? Então, ó, volume de blocos cúbicos e retangulares. Vamos ver como se calcula aí o volume de um cubo e o volume de um paralelepípedo. Certo? O que seria um cubo? O cubo é uma figura tridimensional, terá comprimento, largura, altura, e suas faces serão quadradas. Se suas faces são quadradas, isso quer dizer que as suas arestas, que são os segmentos de reta, terão a mesma medida, tá certo? E quando for um paralelepípedo, as suas faces serão retangulares, tá certo? Logo, suas dimensões são diferentes. Então, temos assim, a sala da apresentação escolhida está preparada acusticamente para receber apresentações musicais. Porém, o professor quis verificar o volume da sala, que tem formato de um paralelepípedo, para saber se não haveria muita dispersão do som. Faça o que se pede e calcule o volume dessa sala de apresentações. Temos aí essa sala de aula aí ao lado. Terceira questão, vamos ter o seguinte. O músico foi informado de que as medidas desse espaço são 15 metros, tá certo? Por 8 metros. Como a altura do piso até o teto é de 5 metros, então veja só, nesse caso, a altura, que estamos aqui, que era 15 metros. Essas duas dimensões serão o comprimento e a largura, tá certo? 15 e 8 serão o comprimento e a largura. Então, faça o que se pede e calcule o volume desse espaço. Letra A. Quantos cubos de 1 metro cúbico precisariam ser colocados, um do lado do outro, para preencher o comprimento desse espaço?
E para preencher a largura? Gente, 15 metros é o comprimento. Então, nesse caso, seriam 15 blocos de 1 metro cúbico no comprimento, tá bom? E 8 metros, que é o que vem depois, sempre o primeiro é o comprimento e o que vem depois será a largura. Então, se vocês observarem aqui, ó, vocês estarem se perguntando, 15 metros é equivalente a 15 blocos de 1 metro cúbico de comprimento. E 8 metros é equivalente a 8 blocos na largura, certo? Eu fiz aqui, ó, observar que o 15 veio primeiro é a quantidade de blocos no comprimento e o 8 que veio depois é a quantidade de blocos na largura, certo? Agora, na letra B, pergunta com relação à altura. Vejam só. Quantos cubos de 1 metro cúbico seriam necessários se colocados um em cima do outro para preencher totalmente a altura desse espaço? Nós vimos que a altura era de 5 metros, então serão necessários 5 cubos, ok? Aí no quadro Saiba Mais, vamos ter assim. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental da medida de volume é o metro cúbico, que indicamos por m elevado a 3. O metro cúbico corresponde ao volume de um cubo, tá bom? Com 1 metro de aresta. Vejam que aqui eu tenho um cubo. Se eu tenho um cubo, todas as suas faces são quadradas. Aqui, ó, o cubo, todas as suas faces são quadradas. E as arestas terão a mesma medida, as arestas que são em segmentos. Vejam que todas as arestas medem 1 centímetro, tá certo? Tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura. Se eu quiser calcular aqui o seu volume, eu faço aqui comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, 1. E a unidade de medida, não esqueçam, tá certo? Quando vocês calculam o volume, a unidade de medida, que no caso aqui é centímetro, ela fica elevada ao cubo. Vejam que dentro do cubo tem 1 centímetro cúbico, certo? Ok? Letra C. Letra C, vamos ter assim agora. Calcule quantos cubos de 1 metro cúbico cabe ao todo nesse espaço. Gente, nesse caso aqui é para calcular o volume. Falei para vocês que para calcular o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, vejam que aí será no formato de um paralelepípedo. Por que paralelepípedo? Porque suas dimensões possuem medidas diferentes. Quem são as dimensões? 15, 8 e 5. Não são diferentes os valores? Então é um paralelepípedo. Para calcular o seu volume, basta multiplicar essas dimensões. Ou seja, 15 vezes 8, tá certo? O resultado vezes 5, tá bom? Então, aqui, 15 vezes 8, o resultado vezes 5 é igual a 600 cubos, ok? Quanto é 15 vezes 8? 15 vezes 8? 15 vezes 8? E aí? Não. Quase que acertava. 15 vezes 8, 120. 120 vezes 5, 600. 600 cubos, ok? Não esqueçam, volume de paralelepípedo e volume de aresta, basta multiplicar as suas dimensões, certo? Vamos lá. Letra D. Debata com seu professor e seus colegas o que esta quantidade de cubos representa. Gente, vê só, se tiver aí, pessoal que está em casa, se tiver, não estiver dando para vocês enxergarem na parte inferior ou dos lados, falem, porque aí eu dou aquela diminuída, diminuo mais o tamanho para que vocês enxerguem, tá bom? Essa palavrinha aí que saiu bem apagadinha, tá certo? É estes, que saiu aí bem clarinho, não foi? Aqui, ó, estes, ok? Vocês que estão aí, ó, estes 600 cubos que nós encontramos na letra C representam o volume, como falei para vocês, eles representam o volume do salão de apresentações. Ou seja, o salão tem 600 metros cúbicos, ok? Ok? Aí, ó, você percebeu? Para calcular o volume do espaço em forma de paralelepípedo, calculamos o produto. O que é produto? É o resultado da multiplicação de suas 3 dimensões. Quem são as 3 dimensões? O comprimento, a largura e a altura.
basta multiplicar essas 3 dimensões que nós encontramos aí o volume, que é o espaço ocupado aí pelo corpo, tá bom? O volume que nós representamos pela letra V de um paralelepípedo de dimensões com medidas A, B e C, sabendo que A, B e C irão assumir valores, é dado por V, que é volume, é igual a A, que será o comprimento, vezes B, que no caso é a largura, vezes C, que será a altura. Nós temos aí o paralelepípedo aí ao lado, onde o comprimento é A, a largura B e a altura C. Para calcular o seu volume, que é o espaço em que ele vai ocupar, será simplesmente o produto das suas dimensões, ou seja, A vezes B vezes C, ok? E aí, pessoal, alguma dúvida? Se tiverem, podem falar, tá bom? Tem alguém copiando? Moleque, toda vez falhando. Tem alguém copiando? Não. Posso passar, né? Terminou, Vitor? Hã? Espera só um pouquinho aqui, Vitor, tá? Pronto. Pronto mesmo? Alguma coisa que tiver muito pequenininha, tu pergunta, vê se... Posso, Vitor? Olha, quarta questão. A quarta questão, ela está na página 37 ainda, né? Aí, nessa quarta questão, vamos ter o seguinte. Para transportar os instrumentos até o local de apresentação, o professor comprou algumas caixas de plástico com o intuito de realizar esse transporte com segurança e não danificar os instrumentos. As caixas eram de diversos tamanhos, como mostra a figura ao lado. Acompanhe as atividades a seguir para calcular o volume de algumas dessas caixas. Vejam que essas caixas, elas são caixas tridimensionais, ou seja, terão 3 dimensões, tá certo? Letra A. Uma caixa pequena para transportar as flautas tinha como dimensão 1 metro, gente, presta atenção nessa aí, tá? 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Qual o volume dessa caixa em centímetros cúbicos? É uma questão fácil, só era vocês multiplicarem as dimensões. Porém, o comprimento está em metro. Estão vendo? Aqui, ó, 1 metro. Estão vendo? 1 metro. A questão no final diz o quê? Que a resposta é em centímetros cúbicos. Aí você olha, a largura já está em centímetros, a altura também já está em centímetros, mas o comprimento não. Então eu tenho que transformar aí, no caso, o comprimento, que é 1 metro, para centímetros. Então, de acordo com a tabelinha lá de comprimento, para transformar metro para centímetros, são 2 posições para a direita. Então, são 2 multiplicações por 10. Então, 1 vezes 10, 10. Agora, 10 vezes 10, 100. Não é verdade? 10 vezes 10, 100. Então, vejam, 1 metro, presta atenção, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, quando eu faço essa transformação, agora eu posso calcular o volume, porque todas as unidades agora estão em centímetros. Então, agora vocês fariam 100 vezes 50, que daria, no caso, o quê? 5.000. 5.000 vezes 20, que será igual a 100.000 centímetros cúbicos. Então, é uma questão fácil? É. Porém, se não prestar atenção, muitos aqui não iriam fazer essa transformação de 1 metro para centímetros. Tá certo? Então, vocês precisam verificar se todas as unidades elas estão iguais, estão de acordo com o que a questão ela está pedindo. Tá certo? Então, você percebeu que para calcular o volume temos de utilizar sempre a mesma unidade de medida? Sempre. Eu não posso pegar uma unidade que está em metro, multiplicar por outra que esteja em centímetro.
tá certo? Todas precisam estar na mesma unidade, ok? Então, com isso, estamos agora na página 38, não é isso? Oi? Já estávamos, né? Pronto, se eu só esperar aqui um pouquinho, estou concluindo, aí a gente vai para ampliar seu conhecimento, tá certo? Então, vejam, daqui a pouco, quando chegar na página 39, a gente só vai fazer a sexta questão, porque é a parte de hora da construção, que nós iríamos construir em sala, tá certo? Então, essa a gente não vai fazer, vai para a sexta questão, e tem outra parte também aqui, que é no mundo digital, seria feito aí, tá certo? Num computador, também nós iremos passar essa parte. Então, falta apenas concluir a página 38, na página 39, apenas a sexta questão, e a página 40, tá bom? Então, com isso, a gente conclui aí o capítulo. Aí eu vou passar para Karine, vocês as outras páginas para vocês fazerem. Oi. é assim, nessa questão aqui, a senhora botou, é a terceira questão, não é a quarta, não. A senhora botou lá em cima errado. É a quarta. Mas aqui não. Aqui, ó, peraí. Aqui, das caixas é a quarta. Que fala para transportar. Ainda tá aí não, Isaías. Pronto, ainda tá aí. Olha aí. Tem terceira aí, é? Olha aí, deixa eu ver o teu, Vitor. Teu livro. Vou olhar aqui, tá, Isaías? No livro de... Ah, ô, Isaías. É a quarta, o livro de vocês é erro de digitação. Olha, tem terceiro duas vezes. Olha aí na página 37, tem terceiro duas vezes. Aí tem o primeiro, terceiro, ok. Aí no segundo, terceiro é o quarto. Ah, é, Conserta seu aí, quarto aqui, mesmo. ó. Veio o terceiro duas vezes, ó. No meu veio Entendi certinho, no, agora. no de vocês que... Entendeu agora? Entendi. Foi no de vocês que veio com esse errozinho de digitação. Vou passar aqui, tá? Vamos olhar. Amplie seu conhecimento. Aí, vê só, vou fazer o seguinte com vocês. A gente fica nessa página, porque nossa aula vai até 9h30, não é isso? Aí a gente fica É, a gente fica nessa página, depois do intervalo a gente dá continuidade, tá certo? E depois que terminar aqui, eu dou o gabarito para vocês, tá? Terminando essa página não, nesse slide. Vou ficar na quinta até a letra B. Quinta, quinta até a letra B, finaliza a página, né? Pronto, vou ficar na página 38. Quando a gente voltar para a próxima aula, aí eu continuo, tá bom? Então vamos concluir aí, porque aí dá tempo de dar o gabarito a vocês agora. Então vamos lá. Amplie seu conhecimento, gente, presta atenção. Podemos calcular o volume de um sólido em qualquer unidade de medida e depois fazer a transformação dessa medida conforme mostra a tabela abaixo. Como eu falei para vocês, ó, nós temos aqui as unidades de medida de volume, que é quem? Quilômetro cúbico, tá bom? Hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Onde a unidade padrão é o metro cúbico, as unidades que vêm antes do metro cúbico são os múltiplos do metro cúbico, que são as unidades maiores, no caso é o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E as unidades que vêm depois do metro cúbico são os submúltiplos, que são as unidades menores do que o metro cúbico, que no caso é o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, tá certo? Então aqui, tá certo, mostra a questão da transformação, como eu já tinha falado para vocês, que cada unidade imediata inferior será 1000 vezes maior e cada unidade imediata superior será 1000 vezes menor, tá bom? Então aqui na letra B, vamos ter assim, de acordo com as informações do quadro, amplie seu conhecimento acima, qual o volume em metros cúbicos da caixa utilizada para transportar as flautas. Então, nesse caso aqui, a questão que é em metros
cúbico, tá bom? Então, aqui a gente não calculou em centímetros cúbicos, agora que é em metros cúbicos. Se é em metro cúbico, o comprimento está ok. 1 metro. Vamos calcular novamente o volume. O comprimento está ok. 1 metro. Aí eu teria que transformar, no caso, a largura e a altura de centímetros para metros. Então, nesse caso, centímetros para metros são 2 casas para a esquerda. Então, cada um desses números seriam divididos 2 vezes por 10. 50 dividido por 10, 5. Aí teria que dividir novamente por 10. 5 dividido por 10, 0,5. Agora, a altura. 20 dividido por 10, 2. Novamente, 2 dividido por 10, 0,2. Então, aí vocês calculariam o volume, que seria, no caso, o comprimento vezes o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, 1 vezes 0,5, que daria 0,5. 0,5 vezes 0,2 daria 0,1 metro cúbico, tá certo? Quinta questão. Prestem atenção, tá? Eu falei para vocês que existe uma diferença entre o paralelepípedo e o cubo. O paralelepípedo, as suas faces seriam retangulares, tá certo? As suas faces seriam retangulares, logo suas dimensões seriam diferentes. No cubo, as suas faces são quadradas, logo as suas dimensões são iguais. As arestas possuem as mesmas medidas. Lembrando que aresta são quem? São os segmentos de reta. Então, na quinta questão tem assim: a maior caixa foi utilizada para transportar a bateria desmontada. As dimensões dessa caixa são 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Se todas as dimensões são iguais, é um cubo, tá certo? Então, na letra A, qual o volume dessa caixa em metros cúbicos? A questão que é em metros cúbicos. E não vai precisar de transformação, porque todas as unidades já estão em metros, tá certo? Já estão em metros. Então, basta efetuar a multiplicação, Júlia. Basta fazer aqui, ó, 2 vezes 2, que é 4 vezes 2. Então, aí será 8 metros cúbicos. Fácil, né? Agora, na letra B, sabendo que a bateria desmontada ocupa um volume de 5.600.000 centímetros cúbicos, é possível guardar a bateria desmontada na caixa? Para vocês saberem isso, vocês vejam que esse volume está em centímetros cúbicos. Não tem como comparar algo que está em centímetros cúbicos com algo que é em metros cúbicos. Porque, olha, se vocês olharem aqui, tá certo? Diz que a caixa que foi... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, a maior caixa foi utilizada para transportar a bateria desmontada. Então, a caixa ela tem volume de 8 metros cúbicos, tá certo? Então, nesse caso, para saber se realmente vai caber, tá certo, essa bateria, então, esse volume dessa bateria não pode estar em centímetros cúbicos, tem que estar em metros cúbicos, tá certo? Então, vocês teriam que transformar. Preste atenção nesse detalhe agora, tá bom? Aí vocês vão para essa tabelinha que está em cima. Transformar centímetros cúbicos para metros cúbicos. Vejam que, de acordo com a tabela, vocês vão voltar 2 casas. Vai voltar decímetro cúbico e chega em metro cúbico. Se volta 2 casas, serão, no caso, 2 divisões por 1.000, porque você irá voltar, no caso, para a esquerda, 2 posições. Então, são 2 divisões por 1.000. Na primeira divisão por 1.000, pode eliminar aí 3 zeros. A primeira. Aí ficaria 5.000, tá certo? E 600. Como vai dividir novamente por 1.000, então pode eliminar 2 zeros, e no caso vai ter uma casa decimal, ficando aí 5,6 metros cúbicos. Aqui é 3, viu? Lembrem-se que aqui, ó, é 3, aqui é 3, aqui é 3. Pessoal, aqui também, ó, nesse caso é 3, aqui, ó, aqui também é 3 e aqui é 3, tá certo? Então, nesse caso aqui, será o quê? É possível, pois 5.600.000 centímetros cúbicos, ele corresponde a 5,6 metros cúbicos. Então, vai ser possível. Por quê? Qual é o volume da caixa? É de 8 metros cúbicos. Se a bateria tem 5,6 metros cúbicos, ainda vai sobrar espaço, não é verdade? Fazendo aí essa comparação. Alguma dúvida?
Alguma dúvida? Não. Tia, só acabamos de que horas? Pronto. Rapidinho. Eu vou finalizar aqui, tá? A gravação. Nós iremos continuar na próxima aula, tá certo? Tem ainda aí um enunciadozinho que nós iremos continuar na próxima aula. E na próxima aula nós iremos ver a página 39 e a página 40, tá certo? Vou finalizar aqui a gravação e vou passar para vocês o gabarito, ok? E